Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, vocês estão gostando do meu novo cenário? De nubizinha. Tô aqui no meu quarto. Gente, eu vim aqui hoje conversar com vocês, né? Pra falar um pouco sobre o meu filho, né? Como eu fiz um vídeo esses dias atrás falando que eu senti o desejo de falar sobre o meu filho, né? Que ele foi um presente de Deus na minha vida. Mas como eu resolvi perguntar pra vocês, né? O desejo nasceu no meu coração, mas eu resolvi perguntar pra vocês. E aí teve gente que falou que sim, que queria saber e tal. Então eu tô vindo aqui pra falar, tá bom? Sobre isso com vocês. Antes de começar a falar, eu quero agradecer aos meus 41 inscritos, tá bom? Muito obrigado pela inscrição de vocês no meu canal. Eu sei que vocês não são apenas números, vocês são pessoas. Então, muito obrigado desde já. E também quero logo desejar antecipado Feliz Ano Novo pra vocês, né? Que seja tudo de bom. Me contem aí onde é que vocês vão passar o Ano Novo de vocês. Eu particularmente passo na igreja todo ano, tá bom? Porque eu gosto de agradecer a Deus pelo ano que Ele me deu, pelas bênçãos conquistadas durante o ano e tal. E pedir que Deus me abençoe em 2021, né? Então eu particularmente passo na igreja. E vocês, passam aonde? Passam com os amigos, passam com família, passam na praia, passam aonde? Me contem aí onde vocês vão passar o ano novo de vocês. Gente, desculpa aí se vocês estiverem ouvindo zoada de cachorro latindo, se vocês estiverem escutando zoada de criança gritando, é porque os meninos estão ali na sala assistindo e o Levi de vez em quando dá uns gritos e cachorro do vizinho latindo, enfim, me perdoe pela zoada, né? Gente, eu conheço meu esposo já faz 8 anos, mais de 8 anos por aí, e morando junto a gente tá com 7 anos e pouco. Agora em fevereiro vai fazer 8 anos. Então, desde quando eu conheci ele, que a gente começou a namorar, eu já sabia que eu queria que ele fosse o pai do meu filho, né? Então a gente veio morar junto e desde quando a gente começou a morar junto, eu nasceu o desejo no meu coração de ser mãe. Começou a nascer aquele desejo de ser mãe, eu via a criancinha, sabe? E eu ficava, nossa, como tenho vontade de ser mãe, etc e tal. Só que eu não podia ser mãe. Então, nesse período, eu ia pra igreja tal, e o Senhor sempre falava comigo que um dia ele falava que ele ia me dar um fruto. Um fruto, para quem não sabe, é um filho. Então, quase todos os cultos ele usava pessoas, usava servo de Deus para falar comigo, dizia sempre que ia realizar o desejo do meu coração de ser mãe, porque aquele desejo de ser mãe, de ter um filho, nasceu no meu coração. Então, naquele momento que eu queria mais era ser mãe. E então, quando Deus falou comigo, eu pensava logo que ia ser daqui um mês, ia ser daqui a 15 dias tal. E sendo que eu nunca me preveni para não ter filho. Eu sempre quis ter filho. Então eu sempre fiquei tentando com ele, a gente nunca deu certo, nunca conseguia. E Deus sempre falando que ia me dar um fruto. E nesse tempo que eu queria tanto ser mãe, ele trabalhava. Então a gente tinha uma condição de comprar as coisas pro nosso filho, de ajeitar o quarto pro nosso filho, tudo, né? Então eu ficava triste porque eu nunca conseguia, a gente tentando e nunca conseguia. E Deus sempre com a promessa que Ele ia me dar um fruto, que Ele ia me dar um filho, que Ele ia me abençoar, que aquilo que Deus tinha, aquele desejo que eu tinha no meu coração ia ser realizado. Então, quando foi um dia, meu esposo perdeu o trabalho, ficou desempregado. E eu tinha esquecido da promessa que Deus tinha feito na minha vida. Tanto de eu esperar, tanto de eu, desejar logo ficar grávida,
que eu tinha até desistido de ficar, né? Eu tinha esquecido. Simplesmente eu tinha esquecido da promessa que Deus tinha feito na minha vida. Só que a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. No tempo que ele trabalhava, eu ficava só. Eu era só, entendeu? Ele ia, eu ficava a maioria do tempo só. Então, apareceu o Davi na nossa vida. O Davi, para quem não sabe, ele é meu filho mais velho. Ele é filho só do meu esposo. Ele tem 7 anos. Ele veio morar com a gente, ele tinha 3 anos. Então, eu não sabia cuidar de criança, né? Então, quando o Davi apareceu na minha vida, eu entendi que Deus estava me dando Davi para me aprender a cuidar, entendeu? Porque eu não tinha experiência de nada. Eu era nova, não sabia nada. Então, ele veio com 3 anos, então ele ainda era um bebezinho, bem dizer, uma criancinha. Então, eu tinha que aprender a cuidar dele. Então, eu entendi que ele apareceu na minha vida como se Deus tivesse me dado uma oportunidade de cuidar dele para depois ele me dar o meu fruto, entendeu? Eu entendi como se fosse uma como é que eu devo dizer, uma prova, tipo isso, de Deus comigo, me dando Davi. Então eu comecei a cuidar do Davi, comecei a aprender o que eu não sabia, entendeu? Comecei a aprender a cuidar dele. Ele começou a me chamar de mãe, inclusive até hoje me chama de mãe. No começo eu achava estranho, dizia pra ele não me chamar de mãe, me chamar de tia, mas enfim, não deu certo, me chama de mãe até hoje. Então, depois que veio o Davi morar com a gente, o meu esposo continuou trabalhando, né? E eu sempre, será que Deus vai como me abençoar com aquilo que ele falou? E eu sempre com aquela ansiedade. Só que a gente tem que entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso. E às vezes a gente não entende. Quando Deus faz uma promessa pra gente, a gente pensa que vai ser logo, que vai ser daqui a 1 mês, que vai ser daqui a 2 meses. Mas não, é tudo no tempo de Deus. Hoje eu entendo, hoje eu vejo, eu reconheço porque meu filho veio só naquele tempo e tal. Então, quando meu marido ficou desempregado, a minha menstruação começou a atrasar, ele desempregado. E aí eu desconfiei, fui fazer. E aí testou que eu estava grávida. Nossa, gente, foi uma alegria muito, muito, muito grande. Sabe, eu fiquei com uma alegria tão grande que naquele mesmo momento veio a promessa de Deus na minha vida. A promessa que Deus tinha feito para mim. Só que no mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei um pouco assim, preocupada, porque meu marido estava desempregado, como é que ia ser, eu ia ter que comprar meus remédios, entendeu? Meu pré-natal, tinha exame para fazer, como é que ia ser? Então, gente, eu quero dizer para vocês que Deus, ele cuida da gente em cada detalhe. Eu entendi que Deus me abençoou com meu filho quando meu marido ficou desempregado. Por quê? Porque Deus sabia que eu ia precisar dele do meu lado, me ajudando, indo comigo para as consultas, me ajudando aqui em casa. Porque se eu tivesse engravidado naquele tempo que meu marido trabalhava, eu não quem ia cuidar de mim? Quem ia ficar comigo, sendo que era só eu? E depois veio o Davi morar com a gente. Então eu entendi que Deus, ele era maravilhoso, que Deus ele sabia exatamente o dia certo que ele ia me abençoar com o fruto, com meu marido estando perto de mim. Então esse período todo da minha gravidez, meu marido foi o tempo que ele ficou desempregado e ele só fazia bico. E mesmo tempo, meu marido ficava angustiado porque a gente pensava quando o bebê nascesse como ia ser, porque nesse período que ele ficou desempregado foi muito difícil pra gente. Então eu falava pra ele, pro meu marido, pra ele confiar no Deus que a gente servia, que ia dar tudo certo. Eu sempre dava força pro meu marido e eu orava, pedia pra Deus não deixasse que meu filho nascesse sem meu marido
não tivesse conseguido um trabalho, né? Então, foi muito difícil. Ia se aproximando os meses para me ter o neném e a gente não tinha nada, não tinha enxoval da criança, não tinha o meu enxoval para levar, não tinha nada. Nesse período foi o meu sogro que me ajudou, o pai do meu marido que nos ajudou pagando meus exames, comprando meus remédios, a gente ia almoçar na casa dele. Então, sabe que não ter um centavo no bolso? Foi isso que aconteceu com a gente quando eu fiquei grávida. E o meu marido ficava pensando e eu ficava, às vezes ele queria se irritar, eu falava que tudo isso que a gente estava passando era permissão de Deus, porque Deus tinha coisas melhor pra gente lá na frente. Eu sempre dava força pra ele. E quando eu tava longe dele, eu chorava, eu orava, eu pedia pra Deus que Deus não deixasse faltar nada pro nosso filho. Foi uma situação muito difícil que a gente passou durante a minha gravidez. E aí, a minha preocupação era as roupas do meu filho, como é que ia ser, como é que eu ia conseguir as roupas pro neném. Graças a Deus, eu agradeço muito às irmãs do círculo de oração da minha congregação, que fizeram o meu baby chá e lá eu recadei tudo que eu precisava pro neném, para me levar para a maternidade. Graças a Deus, eu consegui tudo, as irmãs ajudaram. Tive que gravar o vídeo porque ele apareceu aqui no quarto. Enfim, voltando ao assunto. Durante a minha gravidez, eu também tive complicações. Quando eu tava com 8 meses, Deus enviou uma irmã lá onde eu tava, na casa da minha sogra. E ela disse que ela foi lá porque Deus mandou ela ir lá porque ela precisava muito falar comigo. Então lá nesse momento a gente orou. Ela disse que Deus... Pera, meu filho. Ela disse que Deus estava dando um livramento muito grande pro meu filho, porque o inimigo queria de todas as formas tirar ele de mim. Mamãe. Tá, peraí. Porque como ele é promessa de Deus na minha vida, quando Deus tem uma promessa na vida de uma criança, o inimigo faz de todas as formas para querer tentar destruir, para querer tentar acabar com nossos sonhos, nossas realizações. Então, Deus enviou ela, né? E ela falou que o meu filho ia nascer com 8 meses e que depois de 2 ou 3 dias meu filho ia falecer no hospital e eu ia ficar em depressão pós-parto. Mas Deus estava livrando ele disso. E para honra e glória do nome do Senhor, meu filho está aqui hoje. Eu orava muito durante a minha gravidez, eu orei muito pela vida do meu filho, porque quando é promessa de Deus, quando Deus tem uma promessa na vida do nosso filho, o inimigo tem todas as formas de destruir, tem todas as formas de acabar. Então, isso era a minha preocupação, então eu orava muito pela vida do meu filho, muitas pessoas oravam pela vida dele. E tudo que eu orei, tudo que eu pedi a Deus para a vida do meu filho hoje. Meu filho come bem, o meu filho pegou o peito de primeira, entendeu? Tudo que eu pedi nas minhas orações, Deus atendeu, né? E hoje meu filho tá aqui com 2 anos e 6 meses. E ele nasceu, tive complicações quase no final. Onde eu tenho o neném, eu tive uma infecção urinária muito forte. Eu sangrava, eu pensava que eu tava perdendo ele, entendeu? Mas graças a Deus era só uma infecção urinária, só que ele era muito forte e por isso que no meu xixi tava vindo sangue, por causa disso, né? Então, por isso que eu digo que meu filho, ele é o filho da promessa. Eu sempre falo para as pessoas que meu filho é o filho da promessa, porque foi uma promessa que Deus fez na minha vida em relação ao meu filho, e hoje eu tenho meu filho, para honra e glória do nome do Senhor. E o nome dele, Levi, foi porque eu queria um nome bíblico. Então, o Levi, ele é da Bíblia, e o João também, né? O João foi a tia dele que colocou, porque eu queria 2 nomes, então ficou João Levi. E eu sempre orando para Deus, pedindo para Deus que meu filho nascesse, meu marido
tivesse empregado. E para honra e glória do nome do Senhor, meu marido se empregou com um mês antes do neném nascer. Quando o neném nasceu, meu marido já ia receber o primeiro salário dele. E foi muito, muito gratificante. Eu glorifiquei muito a Deus quando meu marido conseguiu o trabalho, porque de carteira assinada, tá? Porque a gente ia poder comprar as coisas do meu filho. Então Deus não deixou faltar nada, 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 nada. Nenhum momento da minha gravidez, Deus sempre nos abençoou, sempre nos sustentou dessa forma, que não faltasse nada. Então, o que eu quero falar, o que eu quero dizer com isso, né? Que você que tá vendo esse vídeo agora, que você que tem o desejo de ser mãe e não consegue, eu quero falar pra você não se desanimar. Confia no Deus que você serve, porque assim como Deus fez um milagre na minha vida, me abençoou com meu filho, Ele vai fazer na vida de vocês também. Porque Deus, Ele é o Deus da promessa. Só confia no Deus que vocês servem. Vão orar, vão rezar se vocês forem católicos, mas não deixe de perder a fé, acima de tudo. Não deixe de perder a fé no Deus que a gente serve, porque vocês vão ser abençoados assim como eu fui. Porque Deus, Ele ouve nossas orações. Deus, Ele ouve o nosso clamor. Então só Deus sabe o quantas vezes eu chorava de noite querendo muito ser mãe, querendo muito engravidar, e eu nunca conseguido. Então eu engravidei depois de 5 anos. 5 anos com meu marido, eu engravidei. Deus me abençoou com o meu fruto, né? Que foi o meu filho, que foi o filho da promessa. Então eu quero dizer para vocês que não se desanime em nenhum momento. Confie no Deus que vocês servem, porque Deus, Ele vai realizar o sonho de vocês. Então, em nenhum momento se desanime, tá bom? Para vocês hoje, que Deus me abençoou, mas para Ele ter me abençoado foi preciso o quê? Foi preciso aparecer o Davi na minha vida, né? Para me aprender como era ser mãe. Foi preciso meu marido perder o trabalho para ele estar comigo no momento da minha gravidez toda. E foi preciso a gente passar por todo esse processo para Deus nos abençoar. Então, então não é para vocês, gente, se desanimarem, se entristecerem se vocês não conseguirem agora ou depois. Só confie em Deus, entregue as orações de vocês na mão de Deus, porque Deus vai realizar o sonho de vocês, tá certo? E outra coisa, como eu já falei pra vocês, eu esperei 5 anos pela minha bênção. 5 anos. E pão e glória do nome do Senhor, meu filho hoje tá aí. É uma bênção de Deus. E eu glorifico todos os dias a Deus pela vida dele, porque aquela sensação de ser mãe, de eu pegar meu filho no meu colo, sabe? Ninguém vai tirar essa sensação de mim, entendeu? Porque é uma bênção muito grande a gente pegar nosso filho no colo, olhar para ele e dizer: esse aqui é meu filho, esse aqui eu vou poder educar, eu vou poder dar mama, eu vou poder criar, eu vou poder trocar, sabe? É uma sensação tão boa mesmo, que tu não tem explicação, tão gratificante, entendeu? Com Deus. Mas esse vídeo foi para motivar você a não desistir dos seus sonhos, não desistir de nada. O que Deus promete para vocês, Deus vai cumprir. Pode demorar, mas Deus vai cumprir, porque como eu falei para vocês, não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. E no tempo de Deus é muito melhor que o nosso. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês venham gostar desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo, você que está chegando agora. Não esqueça de deixar aquele like, você que já é inscrito, né? Não esqueça de comentar aqui embaixo também. Não esqueça de compartilhar e ativar o sininho das notificações para você ser o primeiro a estar recebendo meus vídeos, certo? Então, um grande beijo, tchau, tchau e até a próxima.